Olá, queridos, sejam bem-vindos ao dia 215 de 2024. Sejam bem-vindos ao pedacinho da Bíblia, sejam bem-vindos à conclusão, amém, da leitura, enquanto oramos, nem assim, do livro de Eclesiastes. Vamos lá? Nós paramos ontem no capítulo 5 e hoje continuaremos aqui a partir do capítulo 6. Senhor, aqui estamos. Como é bom saber, Senhor, que a maioria das nossas indagações, né, dos nossos dilemas, dúvidas, é somente humanas, né? É parte da nossa humanidade, a humanidade caída, né? Assim, é terreno, né? É mundano, mundano. E como é bom, Senhor, encontrar nas Escrituras, né? Assim, outros que vieram antes de nós, e assim, fazendo as mesmas perguntas, né? E chegando às mesmas respostas. Não é assim, queridos? Então, vamos lá? Eclesiastes, vamos aqui atualizando o nosso itinerário, né? Assim, neste dia que o Senhor já fez, é o dia 215, a partir aqui do capítulo 6. Vamos então até o 12, amém? Vamos concluir assim a leitura do livro de Eclesiastes. Vamos lá? Eclesiastes, capítulo 6. Constatei ainda um outro mal debaixo do sol, que se abate sobre todo ser humano. Deus concede riquezas, bens e honra a um homem, e nada lhe falta de tudo o que poderia imaginar. Contudo, o próprio Deus não lhe permite desfrutar de todos esses recursos, mas outra pessoa, vinda de outro lugar, é que irá aproveitar dos seus haveres. Ora, isso não faz sentido, é pura ilusão e sofrimento cruel. Amém? Vamos lá, e o capítulo 6 segue dizendo: o homem pode ser pai de 100 filhos. Olha isso, queridos. Pai de 100 filhos. Que pode, né? A menos que tenha muitas esposas, né? E ainda assim é um feito considerável. Um homem pode ser pai, mas veja a força de expressão. Para dizer o quê? Vejam, um homem pode ser pai de 100 filhos e viver muitos anos. Contudo, se não aproveitar os bons momentos da vida, afirmo que uma criança que nasce morta e nem mesmo recebe um enterro decente é mais feliz do que ele. Veja, queridos, a importância, né, assim, Aderaldo, de desfrutar, né, assim, o resultado, o fruto, né, do nosso trabalho. A Bíblia chega a dizer nos capítulos anteriores de Eclesiastes que esta é a nossa porção. Amém? E que é um presente, é uma bênção de Deus poder desfrutar, né? Ele cita nos primeiros versículos deste capítulo aquele que não desfrutou, né? Assim, e agora ele fala desse homem, mesmo que ele tenha 100 filhos, mesmo que ele viva muitos anos, né? Contudo, se ele não aproveitar os bons momentos, né? Aquele bebê, né? Aquela criança que nem viveu, né? Assim, que nasceu morta, ou que nem mesmo recebeu, né? A, um enterro decente, é mais feliz do que ele. Oi, Aderaldo, bom dia, paz do Senhor, querido, seja bem-vindo ao dia 215, né? Assim, ao pedacinho da Bíblia. Oi, Ivone, amiga, bom dia. Aure! Bom dia, queridos. Vamos chegando, né? E continuando aqui a nossa viagem, amém? Veja, queridos, não é a primeira vez, né, que a Bíblia nos encoraja a desfrutar. E é um homem aqui deprimido, né, digamos assim, que está dizendo isso, né? Queridos, nós temos visto, né? Olha, se nós adultos, né, temos encontrado tanta dificuldade de lidar com as nossas emoções, com os nossos sentimentos, né, assim, e isso não é de hoje, tá? Não pense você que isso é uma coisa da nossa geração. Não, não mesmo, né? Todo homem que viveu na Terra precisou lidar com isso, né? Assim, precisou lidar com isso. Veja, não é de hoje. O capítulo em oração o Senhor nos conduzia, né? A esse ponto e a leitura de hoje começa dizendo isso. Olha, eu constatei, né? Assim, que que essas coisas acontecem, né? Abate todo ser humano, né? Todos nós precisamos lidar com isso, amém? Isso é de um alívio, né, queridos?
Porque muito do nosso sofrimento, grande parte do nosso sofrimento, Senhor, é pensar que isso acontece com a gente. Não é assim? Porque a gente é pobre ou porque a gente é rico. Não, é porque a gente é humano, né? Assim? E grande parte das mentiras, da intensidade, né? Assim, da pressão que nós sofremos é pensar que está todo mundo indo muito bem, que está todo mundo resolvido, que está todo mundo, né, caminhando e só a gente estará abatido. Mas não, isso abate, queridos, a todos nós. Amém? Então, é maduro saber disso. A criança nasce em vão e parte para o mundo da escuridão, e as trevas cuidam de sepultar seu nome. Ele agora aqui está se referindo, veja, a um sábio no final da vida, né? Um tanto. E ele agora está falando daquela criança, né? Que não viveu. É tão interessante a Bíblia. Veja, a Bíblia fala sobre tudo, querido, sobre tudo mesmo. Né? Quem parou para pensar que a Bíblia fala disso? Fala, e não é a primeira vez nesse capítulo, nos primeiros versículos, que a Bíblia vai falar dos. Como que se fala? Nascituros? Tem um nome, né? Assim, um termo que é usado para esses anjinhos, né? Que ainda no ventre ou logo depois de nascer, não viveram muitos dias, né? Assim, na terra. Então, e mesmo que alguém viesse, olha isso, queridos. E mesmo que alguém vivesse 2 vezes 1000 anos, no caso, 2000 anos, quem? Ninguém. Ninguém viveu mais que 1000. Nem assim? Ninguém viveu mais que 1000 anos. O homem que viveu mais tempo, que foi Matusalém, ele viveu 947, não foi assim? Ou foi 967 anos? Ninguém viveu 1000. Como Deus disse, aconteceu. No dia em que eles comeram, é assim que a gente conta, né? Tipo, do Cronos para a eternidade, é como se 1000 anos para Deus fosse um dia e um dia fosse 1000 anos, né? Assim, a Bíblia nos dá, né, esse parâmetro. Pois bem, no dia que eles comeram, como Deus disse que aconteceria, eles morreram, né? Assim, nem Adão viveu mais que 1000 anos, ou seja, no dia que comeram, morreram, né? E de lá para cá o Senhor, né, muito diminuiu os nossos anos pela sua infinita misericórdia, amém? Você imagina, né? A que ponto estaria o mal se a gente vivesse 2 vezes 1000 anos? Mas aqui o que ele quer dizer? Mesmo que alguém vivesse 2 vezes 1000 anos, não conheceria plenamente a felicidade. Olha isso, queridos. Afinal, não estamos todos seguindo para o mesmo fim? Não é assim? Então, a plena felicidade que nós perdemos, né, ali no Éden e que Jesus resgatou para nós é a vida eterna. Então, mesmo que a gente vivesse 2 vezes 1000 anos, mesmo que a gente vivesse 2000 anos, ainda assim a gente não conheceria plenamente a felicidade. Por quê? Afinal, estamos todos indo para o mesmo fim. Todos nós, queridos, passaremos pela morte. Amém? Agora, a morte desse corpo, né? Assim? E esta é a nossa vitória. Aleluia. Glória a Deus, o poder, né, que vence o mundo, né, a nossa fé, que é acreditar, né, assim, que Jesus veio e foi disso que ele nos salvou. Você entende o porquê ele precisou morrer nesse corpo para nos dar ou devolver, né? Esse foi o resgate, o nosso direito à vida eterna. Amém? Então, todo o trabalho humano é realizado para satisfazer a sua boca. Entretanto, o seu apetite jamais encontra satisfação. Tudo que nós fazemos, queridos, é procurando satisfação. Tudo. Desde bebê. Lembra que tem uma fase do bebê que tudo ele leva à boca, né? Assim, Freud vai falar disso. né? Assim, tudo ele leva à boca. É assim que ele experimenta, né? O mundo à sua volta. E o fato é que nós sempre trabalhamos, todo o nosso movimento, esforço, né, toda a energia gasta, todo o nosso empenho e dedicação é para satisfazer algum desejo do nosso coração, o nosso apetite, é para nos satisfazer. E embora esse seja sempre o nosso objetivo, a Bíblia está afirmando, e esta é a verdade, né? O nosso apetite jamais encontra satisfação. É por isso que a ansiedade encontra lugar, a tristeza, né? A frustração, né? E que vantagem tem o sábio em relação ao insensato? Que vantagem tem o pobre em saber como enfrentar a vida? Mais vale contentar-se, olha o contentamento aqui, né?
Quando ele está aqui e ele não está divagando, mas observando, né, assim, ele é um sábio, o homem mais sábio que já existiu na Terra, né, assim, pensando sobre essas questões da vida, sobre o sentido da vida. Veja, mais vale contentar-se com o que os olhos veem do que sonhar com desejos irrealizáveis. Afinal, não é isso também total insensatez, como correr atrás do vento? Lembra de Davi na sua sabedoria, né, assim? Ou em sabedoria, que não é terrena. Hoje aí, bom dia, amigos, sejam bem-vindos, queridos. Ele disse, olha, eu não, eu não anseio, né, assim, a coisas altas demais para mim, né? Ele aprendeu o quê? A se contentar. Lembram lá do Salmo 131? Ele disse, e foi assim que ele fez calar a sua alma e sossegar a sua alma para consigo. Lembra? Olha só, ele dizendo, olha, ele, né? Ele disse não à soberba, né? Senhor, não é soberbo o meu coração, nem altivo, nem assim o meu olhar. Não ando, veja a escolha que Davi fez, queridos, não ando à procura de coisas ou de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Pelo contrário, ele vai dizer, fiz calar e sossegar a minha alma como um bebê, né? Como uma criança que mama e se aquieta nos braços de sua mãe, como essa criança é a minha alma para comigo. E isso ele fazia enquanto esperava em Deus. Ó, espera, ó Israel, no Senhor, né? Agora e sempre. Veja, Salomão, né? Assim, aqui ele vai dizer, mais vale, né? Assim, você se contentar com o que você já tem, né? Assim, com o que já é real para você, com o que já se concretizou na sua vida, né? E a Bíblia aqui, querido, não está nos desencorajando a planejar, a projetar, a ter um objetivo de vida, não, mas não correr atrás do vento, entende? Veja, é disso que ele está falando, ó, mais vale contentar-se com o que os seus olhos veem do que sonhar com desejos irrealizáveis. Até porque o sábio, quando ele planeja alguma coisa, a primeira coisa que ele faz é sentar e calcular, ver se começa e termina, não é assim? Porque é tolice, né? A gente começar e não terminar. Até porque, por quê? Inclusive é aqui em Eclesiastes que a Bíblia vai dizer que é melhor o fim das coisas do que o começo, porque começar todo mundo começa. Não é assim, Janete? Começar todo mundo começa, não é assim? O difícil é terminar, concluir, porque precisa passar por todo o processo. Por isso que é muito melhor, né, assim, o fim das coisas do que o começo delas, não é? Então, é disso que ele está falando, de desejos irrealizáveis, né, assim? Ah, no dia que, né, assim, aí eu vou ser feliz. Aí eu vou saber o que é estar contente. Aí eu serei satisfeito. Não, queridos, não espere para amanhã. Lembre-se, ainda que você viva 2 vezes 1000 anos. Nem assim? Se você não desfrutar o agora, o presente, você nunca será feliz. Amém? Então vamos lá? Mais vale contentar-se com o que os olhos veem do que sonhar com desejos irrealizáveis. Afinal, não é isso também total insensatez? Não é isso? Como correr atrás do vento? Ora, tudo que existe já recebeu um nome. É ou não é? Inclusive, foi dado a Adão, né? Assim, essa honra, essa missão, né? Essa responsabilidade e esse privilégio, né? A tudo que ele chamou até hoje, queridos, nós chamamos, viu? Nós não inventamos nada. Tudo que existe já recebeu um nome e já é do conhecimento de todos o que o ser humano é. Não se pode brigar com alguém mais forte. Quanto mais se abre a boca, mais tolices e frustrações experimentamos. O muito falar é inútil, sim. Se a Bíblia nos desencoraja a fazer alguma coisa, nem assim, ela nos desencoraja a falar muito, né? Sempre nos sinaliza, né? Nessa nossa viagem, né? Que é a nossa jornada na Terra. É esse ano, né? De 2024, que nós já estamos no dia 215, né? Veja quantas plaquinhas a gente encontrou agora de novo, né? Assim, Janete, em nosso caminho, né? Já ir dizendo, oh, não se desgaste, né? Assim, falando tanto, porque veja que quanto mais se abre a boca, mais tolices
e frustrações experimentamos. O muito falar é inútil, queridos. Nem assim? Né? O sábio, ele pensa muito antes de falar, né? Assim, por isso quando fala, todos lhe dão razão. Veja, não é por muito falar, sabe, que nós seremos ouvidos. Amém? Sendo assim, e é assim que termina o capítulo 6, nos seus 12 versículos. Sendo assim, quem sabe o que é bom e proveitoso para o ser humano nessa experiência, aliás, nessa existência. Olha isso, querido. Sendo assim, quem sabe o que é bom e proveitoso para o ser humano nessa existência, nos poucos dias de sua vida de ilusão, que passa como uma sombra. É ou não é? Nem assim, queridos, quem poderá lhe contar o que acontecerá debaixo do sol depois que ele se for com a morte? Nem assim, queridos, nós não sabemos, né? O que acontecerá aqui depois que a gente se for. Embora que a Bíblia ela também, né, vai nos orientar sobre esse legado, né, que nós podemos deixar, que vem das escolhas, né, que são estabelecidas, né, pelas escolhas que nós fazemos, que abençoa tanto a nós como a nossa descendência, né, assim? Mas veja aqui ele termina, né, esse momento da sua observação, né, da vida, dizendo, né, quem sabe, né, o que é bom e proveitoso para o ser humano nessa existência nos poucos dias da sua vida. Bem assim, olha a comparação que ele faz, querido, entre várias, né? Nós temos aqui que passa como uma sombra. O sábio, eu acho que foi Salomão mesmo, no livro de Provérbios, né? Como um rio que passa depressa, nem assim? Quem poderá lhe contar o que acontecerá debaixo do sol depois que ele se for? A gente fica imaginando, meu Deus, né? Como será os carros, né? Um exemplo simples. Como será, enfim. Glória a Deus. Sobre tudo isso a Bíblia fala, queridos. Então, que povoou o seu pensamento, sabe? Muitas das suas indagações, os que vieram antes de nós também pensaram o mesmo, viu? Você não está sozinho nesse deserto. Não é assim? Lúcio, manda um abraço para a irmã Eliane. Sim, Lúcio, nosso amigo? Sim. Nós recebemos, né, queridos? Lúcio é um querido. Vamos lá, Janete. Vamos lá, queridos, para o capítulo 7. Hoje, assim, nós vamos até o final de Eclesiastes, amém? Mas, aqui está aquele clássico pedacinho da Bíblia, essa pérola, né? Para esse colar que é a sabedoria, que nos adorna espiritualmente. Vejam, mais vale o bom nome do que o melhor dos perfumes. E o dia da... Ai, não, eu acho que não era esse, não. Mas esse, aquele da reputação, nós já passamos por ele, né? Assim, foi ontem, é. Mas vale o bom nome do que o melhor dos perfumes. Olha, querido, se está comparando a um perfume, sabe? É como se alguém, ao lembrar de você, ao citar o seu nome, enfim, numa conversa, ao falar de você para alguém, né? Você já passou por alguém ou encontrou alguém e falou assim: nossa, ontem mesmo eu falava de você, ontem mesmo eu lembrei de você, né? Que a lembrança do nosso nome, nem assim, seja, nossa, melhor, amém? Do que o melhor dos perfumes. Querida, é uma coisa agradabilíssima, nem assim? Nossa, Jair, aí é o que você lembra, nem assim? É tão bom, é tão bom, é tão raro, caro, nem assim? E perfumado. É como esse incenso, nem assim? Na Bíblia, que inclusive as nossas orações é comparadas, né? Ou chegam, melhor dizendo, que isso é literal, né? Assim, João viu como as nossas orações chegam, né, diante de Deus, como elas são assim valorizadas, ou seja, né, a, o que nós fazemos que agrada a Deus chega como um bom cheiro. Tanto é que é Paulo, né, assim, escrevendo aos Coríntios para dizer, olha, nós somos para Deus o bom perfume de Cristo, o seu aroma, amém? Então, queridos, nunca subestime, né, assim, o poder, a importância, a credibilidade de um bom nome, de uma boa reputação. A Bíblia diz, e já disse, né, acho que lá em Provérbios mesmo, né, que mais vale, que é melhor, né, assim, o bom nome, eu ser estimado, amado, querido, né, assim, do que as muitas riquezas, não é? E aqui então é uma referência a esse mesmo princípio de Deus para nós, tá certo? E aqui ele diz, no mesmo versículo, e o dia da morte é mais proveitoso do que o dia do nascimento, com toda certeza, queridos. É assim, quem discorda disso?
E isso não é deprê, não, isso é verdade. Nem assim? O dia da nossa partida, nem assim? É a conclusão da nossa missão, é o fim das coisas, né? Quando nós chegamos, meu Deus. Você já viu aqueles vídeos de bebezinhos, né? Assim, quando chegam, eles assustados, olhando em volta, tipo, que lugar é esse? Onde eu estou? Por onde eu começo? Né? Assim, quem são meus pais? Em que família o Senhor me enviou? Gente, aqueles olhares ali diz tudo, aquelas carinhas, né? Assim, nem assim, queridos. E aí ele ainda tem uma vida toda pela frente, tanto enfado, né, queridos? Tanta, nossa, né? Por mais feliz que bem-sucedido que ele seja, não quer dizer que será fácil, né? Assim. Então, é claro, né? A, que o dia da nossa partida é um dia feliz, que ele só pensa assim, né? Quem é espiritualmente vivo, lúcido, né? Quem tem essa consciência, né? Assim, de que essa vida é um passeio rápido. Amém? Olha só, mais vale. Esse é lindo, 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 lindo sempre. E tem a quem em Rosângela, seja bem-vinda, querida. A quem não visita alguém no hospital porque não gosta de hospital. Gente, que tolice. Quem gosta de hospital? Nem assim. Ali todos são exercitados pela paciência, nem assim? O paciente, nem assim? Ah, e todos aqueles anjos de Deus, né, que são como as mãos de Deus para aquela pessoa num estado tão vulnerável. Quem quer passar por ali, queridos, não é uma escolha. Então, é se parecer com Deus. Veja, você é as mãos de Deus para aquela pessoa, né? É tanto que quando ele for recompensar, nem assim, a nossa herança no céu é medida, ela é calculada, sabe assim, por esses gestos, né? Assim, olha, eu estive doente e você foi me ver. Eu estive doente e você cuidou de mim, né? E até aqueles recompensados vão dizer, mas Senhor, quando foi que eu fiz isso? Ora, quando você fez a quem necessitava, era a mim que você estava fazendo. Mas Rosângela, quem não vai, não, mas eu não gosto. Eu não vou, mulher, porque eu não gosto. É o caso aqui do velório. Quem quer estar no velório, queridos? Nem assim? Mas pensa num gesto, né, assim, de compaixão, de misericórdia, né? Mas vale ir, ó, tanto é por isso que é a verdade, queridos, é a verdade, amém? Mas vale ir a uma casa em luto do que ir a uma casa em festa, por quê? Hein, queridos? A Bíblia nos explica, porque este é o fim de todo ser humano, e deste modo os vivos terão uma grande oportunidade para refletir, nem assim? Sobre que rumo está dando a sua vida, sobre as escolhas que está fazendo, nem assim, queridos, quando a gente recebe a notícia da partida de alguém, nem assim? Quando nós vamos ali, nem assim? A Bíblia chega a dizer que é melhor estar ali do que num banquete, é melhor estar num velório, querido, do que numa festa de casamento. Sim, não se escandalize, é para maduro, né? Espiritualmente, é para maduro na fé, né? Maduro emocionalmente, né? Não perca uma oportunidade de se tornar mais sábio e estar ali, porque é ali, queridos, que nós, né, temos tá aqui, ó, uma grande oportunidade para refletir sobre a vida, nem assim, sobre como ela termina tão rápido, não é? Ontem mesmo nós recebemos a notícia, né, da partida de um pastor muito amado, muito querido, né? E como Paulo disse, né, a sua família estava dizendo, né, combati o bom combate, né, acabei a carreira, guardei a fé, é assim. Então, queridos, é uma grande oportunidade, amém? Não diga, é tolice, é imaturo, não, eu não vou, né? Eu não vou a velório, não, não gosto. Quem é que gosta, querido, né? É ou não é? Nem assim, Rosângela. Meu Deus, sejamos maduros, amém? É sábio estar ali, amém? Mas vale um momento de. Olha isso, queridos, ele segue nessa mesma pegada. Mais vale um momento de tristeza do que dias de riso. Sabe por quê? Porque é o rosto circunspecto. Oi, bom dia, Genilson. Sim. É o rosto circunspecto. Vamos ler essa. A gente não pode estar, né, nos detendo muito, mas vamos aqui no capítulo 7.
Todas as versões que ele deu esse pedacinho, tipo assim, reflexivo, né? 7, 7:3, sim. Melhor é a mágoa do que o riso, porque com a tristeza do coração, ou com a tristeza do rosto, se faz melhor o coração. Quem lembra? Hein, Ivone? Meninas, Aure, Riso, Leonise, Rose, quem lembra do Senhor nos lembrando, nos trazendo aqui, né, ao capítulo 7 de Eclesiastes, né, que a tristeza, nem assim, do rosto faz melhor o coração. É nessa versão que a gente mais lembra, nem assim? Então, aqui nessa versão, aqui na James, mais vale um momento de tristeza, nem assim, do que dias de riso. Por quê? É esse rosto circunspecto, né, assim, no sentido de, né, que produzirá um coração compreensivo. Sim, queridos. Oi, Carminda, bom dia, paz do Senhor. Você lembra, Carminda, da gente passando aqui por esse endereço, né? Por esse caminho por onde passam os sábios, nem assim? Eclesiastes 7, 4, 3. Né? Então, melhor é esse momento de tristeza. Querido, é necessário. Olha, as crianças, os pais, né? Querendo proteger a criança, quer dizer, querendo fazer melhor, não é assim? Do que os seus pais fizeram com eles. É o que dizem, né? A, Poupa a criança de se frustrar, de ficar triste, né? Assim, e não percebe que com isso está criando um monstro, né? Para dizer o mínimo. É daí que nascem, né? Ou que são produzidos os narcisistas, nem assim, os egoístas, nem assim, que tratam as pessoas como objetos porque elas veem, nem assim, os pais como serviçais, nem assim. Enfim, queridos, é só ladeira abaixo, nem assim. Então, a frustração, o não, ele é tão necessário, né, quanto o sim, né? Nós precisamos desse equilíbrio emocional, sabe? Então, quando você nega a criança, é um abandono. Lembra do Provérbios que diz que o jovem, veja, ele já é crescidinho, abandonado à sua própria sorte, nem assim, ele virá envergonhar a sua mãe, não é? Então isso não é amor, não é. Então louvamos a Deus, né, por todos os nãos que os nossos pais e a maioria ali na nossa infância era não, até porque a tolice está ligada ao coração da criança, ela vai testar, nem assim, ela quer saber, ela precisa descobrir até onde pode ir, como funciona esse planeta, como funciona esse mundo, como funciona essa vida. Tipo, o que eu posso e o que eu não posso fazer. Diz para mim quais são as regras do jogo. É assim que é, queridos, né? E a missão dos pais é mostrar o caminho, ou no caminho, ensinando com, né, inclusive com o próprio exemplo. E ainda que ela se desvie, né, mas ela nunca vai se perder. Ela sabe, ela conhece o caminho da honestidade, da integridade, né, assim, do respeito aos mais velhos, né? Pensar que, nossa, a Bíblia fala sobre tudo e até isso a Bíblia colocou, olha, quando, né, se levante, dê seu assento, né, assim, o seu lugar, respeite, né, assim, os mais velhos, até isso, queridos, a Bíblia fala, né, entre inúmeras coisas que diz respeito à nossa vida, para tudo ela tem resposta e direção. Então, né, mais vale, sim, um momento de tristeza do que dias de riso. Por quê? Nem assim? Porque é com a tristeza do coração ou do rosto também que faz melhor, né, que se faz melhor o coração aqui nessa versão, né, que produzirá um coração compreensivo. Sabe? É assim que a gente sabe como é estar no lugar do outro, não é assim? E isso é de uma simplicidade, né, queridos? Mas por falta de observar essa ordenança, né, assim, Rose, de Deus para nós, sofrem os pais e muito mais os filhos, sofrem todos, né, que passar pelo caminho dessa pessoa. Né? Assim, quantas pessoas, quantas vítimas, queridos, quantos sobreviventes, né, de um narcisista, por exemplo, né, assim, que foi, né, produzido por uma educação assim. É certo que esse é apenas um dos aspectos, né, assim, ou desse distúrbio, né, de personalidade. Nosso objetivo não é falar disso aqui, amém? Mas vamos lá, é só apenas um exemplo. Portanto, o coração dos sábios está na casa onde há luto,
Mas o coração dos insensatos no banquete e em lugares de muito riso. A Bíblia chega a dizer, queridos, que o insensato, o tolo, ele só pensa em se divertir. Só em se divertir. Isso é de uma tolice. Então, esses pedacinhos, eles é uma sequência, você percebeu? Mas vale, né, ir a uma casa em luto, não é assim? Do que ir a uma casa em festa, porquanto este é o fim de todo ser humano, e deste modo os vivos terão uma grande oportunidade para refletir, né? Mas vale um momento de tristeza do que dias de riso, porque, né, assim, com a tristeza do rosto se faz melhor o coração, ou porque é o rosto circunspecto que produzirá um coração compreensivo. Portanto, amém? O coração dos sábios está na casa onde há luto, sim. Mas o coração dos insensatos, nos banquetes e em lugares de muito riso. Nem assim? Só na balada, só, né? No botequinho, no barzinho, nem assim? E assim os dias passam, né? E depois ele não sabe o que fez da sua vida. Amém? Mais vale escutar a repreensão de um sábio, sim, do que as adulações dos tolos. É ou não é? Quem diz que está travando, queridos? Oh, Pai. Queridos, a internet não está funcionando aqui. Aqui embaixo nós estamos nos dados móveis. Ajuda-nos, Senhor. Oh, Jesus, ajuda-nos. Os cachorros lá em cima estão enlouquecidos, queridos, hoje, sabe? Nossa, vocês não precisavam ver ontem à noite, já tarde da noite. Eles estavam também agitados, eu não sei, eu não quis olhar, sabe? Me recusei para entender o que era aquilo, meu Deus. Mas eles estavam ali, e aí eu acho que eles estavam recebendo pessoas, eles são tão assim, selvagens, né? Que eles estavam recebendo pessoas, eu acho, porque tinha uma movimentação de vozes e assim, e eles falavam, sabe, várias vezes, que eles se calassem, e eles não se calavam. Aí misturava a conversa das pessoas com o latido do cachorro. Gente, meu Deus. Então, continuemos aqui, amém? Nós estamos de volta, tá normal, Jair voltou. E sim, e curtindo, né? Assim, Jair, para que a live funcione bem e não trave. Até onde você ouviu, Jair? Em Rose, Carminda, Aure? Até onde nós ouvimos bem? Diz para mim. Está funcionando bem, queridos? Oi, Mimizinho, bom dia, querido. Sejam bem-vindos, amém? Rita, Janete, Carminda. Oi, Verô, Aderaldo. Vamos lá, queridos? Diz para mim se está funcionando bem. Deve estar com... Tô com os dados móveis, Ivone. Tô. Ô, mulher, ajuda no Senhor. Oi, Eduardo, querido. Tá tranquilo para você, Rosi? Oh, Deus, ajuda-nos. Vamos lá, queridos. Tem tantos pedacinhos preciosos, queridos, nesse capítulo. Aí nos próximos, então, né? Pensar que nós vamos concluir hoje. A voz está dando para ouvir e entender tranquilo. A voz, mas a imagem, ele trava e volta já aí. Meu Deus, o que eu faço, Senhor? Eu espero que não funcionar, não funcionar a internet aqui, aí certamente, né, vão consertar de uma vez por todas, eu creio, em nome de Jesus. Porque como estava também não estava bom, né? Estava funcionando e de repente parava de funcionar. Então, agora que não está funcionando mesmo, aí tem as câmeras, né, que precisam estar funcionando, enfim. Ah, aí certamente por isso vão. Ó Deus, ajuda-nos, Senhor. A paz do Senhor, Leila. O vídeo trava um pouco, mas dá para ouvir e entender? Ó Pai.
Jesus. É com esforço, queridos, porque vejam, vamos lá então? Vamos lá, né? O que nos motiva é encontrar o que nós encontramos aqui, apesar de tudo, né, queridos? Então, mais vale, é ou não é, escutar a repreensão de um sábio, nem assim, do que as adulações dos tolos. É ou não é? Então, pois tal como o estalo de espinhos ao fogo debaixo da panela, sim, no fogão a lenha, nem assim? Assim é o riso dos insensatos? E isso também é vaidade e não faz sentido. Que comparação, né, queridos? Certamente para ele isso era irritante. Não é assim? Que comparação. O estalo de espinhos ao fogo debaixo da panela, fica assim estralando, né? Pronto. Assim é o riso dos insensatos. A opressão tem o poder de enlouquecer. Sim, queridos, eu sempre lembro. Eu achei que era assim, eu achei que era Provérbios, mas é Eclesiastes. É a opressão, sim, queridos, está falando aqui de depressão. Ela tem o poder de enlouquecer até o sábio, e um suborno pode apodrecer o coração. Oh, queridos, eu tenho uma amiga chamando aqui, porque eu marquei um compromisso com ela daqui a pouco. E aí, vocês estão acompanhando bem, queridos? A imagem voltou, como é? Veja, queridos, essa afirmação, que verdade, queridos. Então, a opressão, ela faz, tipo assim, endoidecer até o sábio. Nesta versão, a opressão tem o poder de enlouquecer, queridos, até o sábio. Sim, como está nessa versão? Tá aqui, ó. Verdadeiramente a opressão faz. Tá aqui. É daqui que eu tenho essa lembrança, nem assim? A opressão faz endoidecer até o sábio. Endoidecer, queridos, né? Então, é por isso que a gente leva muito a sério, né? Quando uma pessoa diz estar deprimida, nem assim? Porque há quem não considere, né, isso uma doença, não há quem considere isso uma verdade, nem assim, acha que é frescura, nem assim, e é que não estamos aqui para isso, querido, mas nós estamos assim um tanto impactados, sabe? Um outro jovem, já esse ano, se não foi ontem, foi antes de ontem, com 18 anos, né? Ele fez essa escolha e o pai lembra que ele dizia que era uma dor, sabe? Ele falou assim que queria que fosse no corpo dele, né? Um menino amado, querido, sabe? Numa família, né? Assim, filho único, filho da velhice. O pai disse, ele era a alegria dos meus olhos. E, não, eu acho que eu nunca vou esquecer a, a voz dele, sabe? Quando ele pediu oração, né, contando. E, queridos, num dia, sabe assim, normal, ele foi no cinema com os amigos. Lá foi assistir um filme e quando ele chegou, o pai estava no banheiro fazendo a barba, nem assim. E ele chegou e você percebe que eles tinham comunicação, inclusive ele estava sendo acompanhado, sim, ele estava fazendo tratamento para depressão. 18 aninhos com carinha de bebê, sabe, Elaine? Bom dia, querida. Estamos aqui. E ali, Elaine, ele quando chegou, foi no banheiro onde o pai estava, falou com o pai, e o pai disse, e aí, filho, como foi lá? Ele, não, foi ótimo, foi bom, né? E ele falou assim, então tá, deixa só o pai terminar aqui de fazer a barba e a gente vai conversar sobre o filme que você assistiu. E ele tá certo, quando de repente, queridos, ele ouviu o barulho, né? Ele tinha né, uma ARMA, é assim? Pois bem, no cofre, que certamente o menino sabia como abrir, e foi assim, sabe? Ele simplesmente, né? E quando o pai ouviu o barulho que sai, né, desesperado do banheiro, é o que ele encontra, sabe, queridos? 18 anos, tá entendendo? Então, né, levemos muito a sério, queridos, quando, né, uma pessoa próximo a nós fala dessa tristeza com a qual ela não está sabendo lidar, né, assim? É como a gente dizia no começo,
sabe? E ler a Bíblia é se identificar tanto, porque de tudo a Bíblia fala, e a Bíblia fala da opressão. Vejam, nem assim? A opressão faz endoidecer até o sábio, até eu diria, né, o ancião, a pessoa adulta, nem assim, a pessoa madura, nem assim? E aí você olha para as nossas crianças, nem assim, que não estão sabendo, estão deixando a infância, né? Sem saber lidar com as próprias emoções. E assim está, queridos, a nossa geração. Mas acredite, nem assim, quando foi que o sábio, no final da vida, e ele era sábio, ele escreveu isso. Então nunca foi diferente, entende? Você pode observar até nas pesquisas, sabe? É, quando você coloca lá, né, as emoções, a ansiedade ganha assim em disparada, sabe? É essa opressão, é uma pressão e é pressionado para baixo, viu? Para baixo. É muito maligno, né? Chega a ser uma doença, né? Já diagnosticada e tudo mais, né? São áreas do cérebro, querido, que não funciona. É uma coisa física, sabe? E às vezes a pessoa precisa de ajuda, até de medicação, né? Assim, para produzir o que ela naturalmente não está produzindo. E é aqui também que a gente se alegra, porque a verdade de Deus para nós, os seus princípios, os seus valores, ele é remédio, cura, medicina para o nosso corpo e para os nossos ossos. Por exemplo, o contentamento, o desfrutar, o aqui e agora. Veja, é um antídoto, queridos, para a ansiedade. É ou não é? É um antídoto para a ansiedade, né? Então, aquela criança, né, queridos, ele não soube lidar, né, assim, com essa pressão, com essa opressão, né? E ali no ato de desespero, eu tenho para mim que ele só queria que aquela dor parasse. Ele só não sabia lidar com aquilo, sabe? Ele fez esse desatino, né? Para a tristeza de todos nós, né? Assim, filho único, filho da velhice. A alegria, como o seu pai disse, a alegria dos olhos do seu pai. Ele parecia um pai tão amoroso, queridos. Entende? Então não é, você olha assim, e fala assim, mas ele tinha tudo para ser feliz. Não é sobre isso. Entende? É sobre isso, né? É sobre como lidar, né, assim com a pressão, sabe? É como lidar com a tristeza, com a raiva, esses sentimentos que são naturais, que são humanos, mas que nós precisamos de maturidade e de sabedoria de Deus e conhecer a verdade, sabe? Porque senão, né, somos facilmente engolidos, né, por mentiras, né, que vão nos oprimir, né, assim, nos oprimir, nos pressionar para baixo. Pois, biblicamente falando, se você vai procurar no original, né, assim, essa opressão aqui quer dizer isso, pressionado para baixo. Amém? Vamos lá? Então, a opressão tem o poder de enlouquecer até o sábio, sim. E o suborno, queridos, pode apodrecer o coração. Sim, ele corrompe o coração. A pessoa é até íntegra, né, assim, honesta por toda uma vida, mas no dia que ela aceitar um suborno, corrompeu o coração. Sim, apodreceu o seu coração. A conclusão dos assuntos é melhor que o seu início, é ou não é? É que nem o melhor o fim das coisas do que o começo. E a paciência vale sempre mais do que a arrogância, é ou não é, queridos? Aleluia! A paciência vale sempre mais do que a arrogância. Não permitas que a irritação tome conta do teu espírito rapidamente, pois a ira habita no coração dos insensatos, viu? Não permitas que a irritação, amém? A impaciência, né? Assim, tome conta do seu espírito rapidamente. Olha, não te apresses em irar-te, porque a ira se abriga no íntimo dos insensatos, diz nessa outra versão, ou no coração, né? Assim, porque a ira habita no coração dos insensatos. Amém? Então, sentiu raiva, normal, tá tudo bem. É assim, controla, reprime, né? Assim, faz de conta, né? Assim, queridos, é uma escolha, né? Que nós precisamos fazer, tá? Porque é o tolo que expande, né? Assim, toda a sua. Uhum.
É. Não murmures, porque os dias. Aqui está, lembra? Eu achei que era aquele, mas é esse aqui. Eu falei, mas tem. E aí é tão bom quando a gente encontra, né? E pode mostrar. Está aqui, queridos. Olha, não murmures, é uma murmuração, viu? Porque os dias do passado foram tão melhores que os dias de hoje, porquanto não é inteligente, viu? Levantar esse tipo de questionamento. Queridos, é um hábito, um mau hábito que nós temos de dizer, nossa, isso acontece tanto, né? Assim, a, gente, a gente despreza, vê que não é inteligente. Nem assim, a gente despreza completamente. É tão frustrante, não faz nenhum bem. Completamente um presente para dizer, ah, mas antes era melhor, né? Ah, naquele tempo, quem está acompanhando? Naquele tempo é que era bom. Ah, né? Esse tipo de saudosismo, queridos, não é nada inteligente, não é bom. Jamais digas. Sim, é assim que eu lembrava. Porque os dias passados, ou porque foram, perdão, os dias passados melhores do que estes, pois não é sábio perguntar assim. Gente, quando eu passei por aqui, gente, né? Que coisa. Genilson, continua não funcionando? É porque você está pegando o 5G. O 4G não está pegando. Por isso que o seu celular só pega o 5G. Você já botou, Ah, o seu celular não pega o 5G. Nem o meu, nem o da senhora. então tá A explicado. tecnologia 4G tá com problema lá. São deles, não é da gente aqui. Tá entendendo? Aí Sim. só tá pegando o 5G. E o nosso celular só Só pega. pega 4G. Ah, Porque é desses mais antigos, não é mais moderno. Os modernos, eles pegam o 4G e o 5G. Os e Android mais os novos. dados móveis aqui, pelo menos às vezes parece 4, parece 5, agora eu não Pronto, sei. os dados móveis, né? Os Hum, dados móveis, tá vendo? Que é da sua operadora. ah, Mas os dados daqui do condomínio não aparece o 4G, só aparece o 5. certo. E ainda, certo, o nosso só aceita o O 4. 4, é. Já o seu celular, pela sua rede, aceita o 4 ou 5, porque Isso. é os dados móveis. Mas aqui, para entrar aqui pelo Wi-Fi, o roteador, o roteador. Wi-Fi, não entra o 4, não está entrando o 4G, só o Mas isso é 5. uma coisa da operadora, É da então. operadora, ela é de lá. Até eles. Até eles é. Tá explicado, Genilson. Obrigada. Por isso que o meu celular e o da senhora não está pegando. Obrigada por De nos nada. explicar, né? Entenderam, queridos, por que não está funcionando, né? Que coisa. É uma coisa da operadora, realmente. Tá explicado? Amém? Então, onde nós estávamos, jamais digas amém, porque foram os dias passados melhores do que estes. Por quê? Pois não é sábio. Não, 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 não. Perguntar assim. Aqui nessa versão é não murmures, porque os dias do passado foram tão melhores. Olha essa versão, queridos. Tão melhores do que os dias de hoje, porquanto não é inteligente levantar esse tipo de questionamento. Amém? Estou ouvindo bem. É só a imagem que às vezes trava, mas nada que atrapalha. Oh, queridos, a gente ainda não chegou lá, mas eu fico pensando que quando a gente conseguir, né, assim, esses pedacinhos a gente não pode aproveitar depois, né, assim, é uma pena, não é? Que o Senhor nos ajude, amém? Com destreza e habilidade, no sentido de, né, que nada disso, que não haja, né, queridos, obstáculos nenhum, e nenhum obstáculo, como a gente pode colocar isso de uma maneira, né, ajuda-nos, Senhor, aplana, amém? O nosso caminho, né? Ajuda-nos, Senhor. Que nada impeça, né? Assim, queridos, a gente prosseguir a nossa leitura, a nossa oração da Bíblia, né? Rose, o som tá tranquilo porque eu estou ouvindo e lavando a louça, ó. Isso. É ótimo, né? Enquanto a gente faz muito isso também. Então, a sabedoria é algo tão bom quanto uma herança, sabe? E é uma bênção para todos quantos vivem, né, assim, debaixo do sol. Queridos, a sabedoria é mesmo, né, tão valiosa ou mais, né, assim, é tão bom, aqui está, assim, tão bom. A sabedoria, como que está aqui nessa versão?
Boa é a sabedoria, aham, isso, e de proveito para os que veem o sol, ou seja, ela é para nós, né, queridos? E é tão boa quanto uma valiosa herança. Há quem não dê, né, a devida importância ao conhecimento, né? Mas se chegarem na porta com, né, com um convite, a pessoa talvez nem saiba, né? A, mas recebe, por exemplo, a informação de que tem uma herança, de que é herdeiro de alguém que talvez nem soubesse, né? Assim, você imagina a alegria dessa pessoa, né? O quanto ela vai considerar isso importante. E muitas vezes desdenha, despreza, né, assim, o conhecimento de Deus. A Bíblia é o conhecimento de Deus, querido, sobre esta vida, para esta vida. Nem assim? Então, né, lembremos disso, né? Todas as vezes que nós aprendemos algo, né, de Deus, na Bíblia, que ela é tão valiosa, tão, né, tão boa quanto uma valiosa herança. Você pode dizer um amém? Né assim, Elaine? Oh Deus, continua travando, queridos. Continua travando, meu Deus. Queridos, eu gostaria tanto de concluir hoje, mas pelo. Oi, Risa, eu tava sentindo essa falta. Até eu falei de você há pouco, mas eu falei assim, mas Risa, eu não vi Risa chegando. É, tá aí ela. Bom dia, amor. Estamos aqui encontrando dificuldade. Risa está travando. Nós estamos nos dados móveis. Genilson há pouco nos explicou o motivo da internet não estar funcionando bem aqui embaixo. Eles. Meu Deus. Eu estou pensando em concluir o capítulo 7 e deixar para a gente concluir Eclesiastes, sentindo muito, muito mesmo. Amanhã, porque a gente poderia terminar hoje. Ô pai. E continuemos curtindo, né? Assim, Jair. Pois é, Riso. Os meninos dizem que a voz até tá chegando, né? Sem retardo, mas a imagem fica travando. Vamos ao menos concluir o capítulo 7, queridos, e amanhã então a gente conclui o livro de Eclesiastes. Meu Deus. Me ajuda, Senhor, ser conosco. Com seu braço forte, a sua mão estendida, nós não podemos, Senhor, fazer sozinhos, não. Com o mínimo necessário, né? Que o que só o Senhor pode fazer por nós. Senhor, estamos aqui porque o Senhor nos levantou. Estamos de pé porque é o Senhor que nos sustém. Nós estamos caminhando porque é o Senhor que nos encoraja a prosseguir. Nós não podemos fazer nada, Senhor, absolutamente nada. Nós temos consciência disso, sem a sua ajuda, sem o seu poder, sem a sua força, sem a sua autoridade, Jesus. Ajuda-nos a prosseguir, seja aqui ou lá, em cima, em qualquer lugar, né? Vem dias pela frente que eu não sei onde, mas eu sei, né, assim que nós leremos a Bíblia, né? E eu escolho acreditar que o Senhor tornará possível. Melhor é o fim das coisas, Senhor, né? Dá-nos a recompensa completa. Eu sei que nós já fomos tão bem recompensados até aqui. Nós, ao que parece, já chegamos na metade, né? Assim, mas nós queremos tanto, Senhor, mas tanto chegar a ir até o fim e receber do Senhor a recompensa completa. Tem dias, Senhor, o Senhor sabe. Tenho certeza que não é só comigo que a gente se pergunta, meu Deus, né? Como será hoje? Todos os dias o Senhor tem, né? Assim, vindo ao nosso encontro, né? O Senhor que não nos deixa, nunca nos desampara, né? E do nosso lado sempre nos ajuda a continuar. Ajuda-nos, ó Deus. Se conosco, Senhor. Ajuda-nos, né? Onde quer que nós estejamos, seja como for o nosso dia, a demanda, o que, né? Uma coisa nunca mude, né? A nossa alegria, a nossa disposição, o nosso ânimo de continuar te procurando, né? Assim, lendo a Bíblia. Amém, queridos? Aqui também tem hora que a fibra tá ruim também. Pois é, mulher. Nem assim, Ivone. Pronto, pelo que Janilson falou, é uma coisa da operadora. Melhorou, Elaine? Vamos ver se a gente pelo menos consegue terminar o set, né? Assim. Uma vez que a gente começou aqui, nem dá para eu
voltar, porque aí teria que, a menos que, ai Deus, vamos lá. Então, e assim, se tem uma coisa que demorar um pouco, né, num canto, é memorizar melhor, né, assim, então jamais dicas, tá? Que ele não canso de dizer, porque isso, queridos, é um limbo, assim, que muita gente fica, sabe, assim, anos da sua vida, sabe? Ah, é aquele saudosismo doentio, assim, né? De pensar, ah, não, no passado, lá nos anos. Tem uma irmã que eu conheço, ela tem agora dos anos 90. Mas não for os anos 90, que é a sua mocidade, né, assim, não, não houve anos melhores para ela, sabe? Gente, nós já estamos nos anos 2024, né? Assim, então ela ainda está lá, amém? Nos anos 90, né? Você vê aqueles vídeos, sim, eles são de alguma maneira, né? De certa maneira, né? Assim, você vê e fala assim, nossa, como. Mas é só, amém? Eles não foram melhores, tá? Não mesmo. Lembre-se, né? Existe um tempo determinado para cada finalidade em nossa vida, que você entende que quando a gente se apega demais ao que passou, a gente deixa de aproveitar. Lembra? É o desfrutar, o aqui e o agora, né? Assim, que nos dá essa alegria, esse contentamento, essa satisfação, tá certo? Que a gente tanto precisa, não é, Ivone? Vamos lá, Fabi, olha ela. Então, vamos. a Sim, a sabedoria, tá? Pois o abrigo da sabedoria é como o das muitas riquezas. Aleluia! Todavia, a vantagem do saber é esta: a sabedoria tem o poder de preservar a vida de quem a possui. Só isso. Amém? Queridos, veja, pensar que ela mora, né? Assim, ela está com os humildes. Veja, o abrigo da sabedoria, sim, queridos, é um esconderijo, né? É como o das muitas riquezas, é como encontrar, né? Um tesouro escondido. E isso por quê? Qual é a vantagem do saber? Alguém pode perguntar, ah, mas do que adianta? É assim, ler a Bíblia, do que adianta estudar, do que adianta. Para que isso? Não, você quer saber? A vantagem do saber é esta, dois pontos. A sabedoria tem o poder de preservar a vida de quem a possui. Amém? Glória a Deus. Não é assim? Observa toda a obra de Deus. Dois pontos. Quem poderá endireitar o que ele curvou? Em tempo de paz. Ah, queridos, eu amo. Olha que maduro. Em tempo de paz e alegria, ser feliz e aproveita-os bem. Quando os maus dias chegarem, vê, queridos, que todo mundo tem dias bons e ruins. Amém? Mas qual é o lance aqui, né? Veja, em tempos de paz e alegria, ser feliz e aproveita-os bem. Porque chega para todo mundo, quando os maus dias chegarem, reflete. Deus fez tanto um quanto o outro. Sim, assim como tem o dia, né, assim, de nascer ou do nascimento, né, assim, também tem o dia do luto, né? Assim como tem o tempo, né, que os filhos estão em casa, né? Também chega o tempo, precisa chegar. Amém? Se ainda não chegou nessa casa, né, assim, ou para essa pessoa, não é bom que seja assim, né? E o que era bom passa a ser ruim. O tempo de quê? Dessa pessoa sair de casa, deixará pai e mãe, né, assim, e se unirá à sua mulher, né, assim? Veja, tempos e tempos, estações. Deus fez tanto uma quanto a outra. Cada uma tem o seu propósito. Amém? Umas são docinhas, outras são azedinhas, outras são amarguinhas, mas todas são necessárias. Amém? Então Deus reflete, né? Reflete tanto nos dias bons, né, como nos dias maus. Deus fez tanto um quanto o outro, a fim de que o ser humano não tenha o poder de desvendar o seu futuro. Esta foi a conclusão que ele chegou. Nós não sabemos, isso realmente é fato, né? É verdade. Nós não sabemos o que vai acontecer amanhã, não sabemos, né? O que faz de nós o quê? Completamente dependentes de Deus e do seu cuidado. Amém? Nesta vida vazia e sem sentido, eu já vi de tudo. Sim, é o sábio, querido, no final da sua vida. Dois pontos. Um justo que morreu jovem por causa da verdade, acontece. E um ímpio que desfrutou de vida longa, apesar da sua malignidade, de fato. Não quer dizer que
Às vezes, queridos, uma vez eu vi um sábio dizendo isso, que às vezes a longevidade de alguém não quer dizer que seja uma bênção para aquela pessoa, não. O Senhor o preservou para que ele visse com seus próprios olhos o que o seu mal causou. Lembra que foi uma bênção para Josias ele dizer, olha, sim, quando Josias descobre, né, assim, a lei esquecida, né, largada ali no templo, naquela reforma, que aquele livro, que eles nem sabiam o que era, foi encontrado, e quando esse livro é lido diante do rei, ele rasga suas vestes e ele, né, chega rápido à conclusão, falou assim, meu Deus, a ira de Deus está sobre nós, porque nem nós, nem os nossos antepassados, nem nossos pais fizeram o que Deus disse que era para fazer, então e aí o Senhor vai usar, ele manda consultar ao Senhor, e naquela época era através dos profetas, né, assim? E aí Uda, quem lembra? Pronto. E aí o Senhor vai falar através de Uda assim. Ele falou assim, já está a caminho e chegará. Né, assim? Agora, quanto a você, porque você, né? Ele viu, querido, as lágrimas, né, de Josias, ele viu o quanto ele, né, ele conhece, né, o nosso coração. Ele falou assim, por causa disso, sabe? Eu vou te recolher antes. Ele morreu jovem, queridos, né? Eu não vou deixar que os seus olhos vejam a destruição de Jerusalém. E ele foi um rei, queridos, a Páscoa que ele realizou, nem Davi, o homem segundo o coração de Deus, nem Salomão, né, assim, o homem mais sábio que já existiu, celebrou como ele, né? Inclusive os altares que Salomão, né, assim, no seu desvio havia edificado ali para Moloque, para Astarote, né, para agradar lá as suas esposas e estrangeiras, ele foi aquele que chegou lá e invalidou. Amém? Tanto esses como muitos outros. O que ele fez, a reforma que ele fez em Israel foi, nossa, foi nem assim. E o Senhor poupou ele de ver, nem assim, esses dias maus que chegariam, tá? Então, não pense, tá certo? A Bíblia não se contradiz. Às vezes, o Senhor preserva a vida de alguém para que ele veja, né, assim, é como consequência, tá entendendo? Não quer dizer que ele vá ser feliz, tá? Se ele foi mal. Então, é nesse sentido que ele está falando aqui. Nem assim, Joelma, a paz do Senhor, querida. Não sejas absolutamente justo, ó, absolutamente justo, nem exageradamente sábio. Sim, queridos. A Bíblia está falando de equilíbrio, né? Afinal, por que deverias destruir a ti mesmo e morrer tão cedo? Então, queridos, aquela coisa lembra do salgado ou do insosso, né? A sua palavra seja assim agradável, mas temperada com sal, para você saber como responder a cada um. Então, não sejas absolutamente, sabe, o certinho, sabe, aquela pessoa insuportável, chata, né, assim? Sim, a Bíblia fala de chatice. São esses os chatos, né? Absolutamente, né, assim? Chato, e nem exageradamente, assim, não, mas não, você não coma isso porque aqui tem não sei quantas gramas disso, 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 disso. Gente, isso enlouquece qualquer um. Amém? Ó, por quê? Né? Deverias destruir a ti mesmo e morrer tão cedo. Porque isso é enfado, tá, queridos? E tá falando aqui o homem mais sábio que já existiu. Entretanto, não sejas, ó, ele continua. Entretanto, não sejas mal demais, nem insensato demais também, né? Por que apressarias o dia da tua morte? Porque se a gente for tolo, é certo que a gente, quantos jovens, né, queridos, na flor da idade, escolheram o caminho da violência, da morte, nem assim, do desatino, um caminho desregrado, nem assim, era a vontade de Deus que ele morresse naquela idade, não mesmo? Foi o caminho que ele escolheu. Ele morreu cedo por causa da sua insensatez. Foi tentar a Deus, pular quantas mortes besta, assim, boba, né, assim, a pessoa, não, você fala, gente, mas estava na cara que isso ia dar ruim. Você tá entendendo? E a pessoa simplesmente pôs fim à sua vida, não foi intencional, mas foi no mínimo burrice. Amém? Perdão. Tá entendendo? A Bíblia fala disso. É, pois é. Então, olha só. Olha a maturidade aqui, queridos. É bom e saudável que agarres um conceito sem soltar o outro, tá?
pois aquele que ama a Deus saberá encontrar o melhor de ambos. A Bíblia está falando do quê? De equilíbrio. Vai demorar muito. Não, estou terminando. Deus tem reserva. Pronto. Viu? Estou terminando. Até Não, porque terminar. os dados móveis também não ajudam muito, sabe? Fica travando. Vamos lá, queridos? Então, hoje a gente não vai concluir, nós vamos até o final do 7. Então, veja, é bom... Tá certo. É bom e saudável que agarres um conceito sem soltar o outro, pois aquele que ama a Deus, olha, o que ama a Deus, não quer falar assim, então peraí, então quer dizer que eu posso acertar um pouquinho e errar um pouquinho também? Não é disso que a Bíblia está falando. Quem ama a Deus, quem honra a Deus, e assim, é claro que está se referindo ao que é certo, ó. Pois aquele que ama a Deus saberá encontrar o melhor de ambos, ou seja, o equilíbrio. Eu queria tanto ver como está. Ó, só uma passadinha rápida naquilo, ó. No dia da prosperidade, gozo o bem, mas no dia da adversidade, considera que Deus fez tanto este como aquele. Agora nós estamos no 18. Isso é tão interessante. Ó, quem teme a Deus de tudo sai ileso. Nem assim, logo é sábio, prudente, vê o mal, se esconde, passa de largo, foge. Nem assim, queridos? Certo. Não sejas demasiadamente justo, nem exageradamente sábio. Pois é, que isso é destrutivo. Há quem pende tanto para um lado. Não é esse, eu penso que é outro que ainda a gente ainda vai chegar. Ou uma outra versão que fala disso, né? Sobre, talvez seja esse mesmo, mas não é nenhuma dessas duas que fala sobre o equilíbrio. É assim? O equilíbrio. A prática amém? Da sabedoria torna o sábio mais poderoso. E uma fortaleza guardada por 10 valentes, queridos, é poderoso, você sabe, é ou não é? É mais do que força, é mais do que qualquer coisa, né? Veja, a prática da sabedoria torna o sábio mais poderoso. Você imagina o que é isso, querido? Seja em que sentido for da nossa vida, Jair, né? Torna você mais poderoso do que uma fortaleza. Queridos, uma fortaleza no tempo de guerra. Uma fortaleza guardada por 10 valentes. Então, a prática da sabedoria nos dá este poder. Amém? Na vida, em nossos caminhos. Contudo, não existe um homem tão justo sobre a face da terra que saiba fazer o bem sem jamais pecar. Existe, queridos? Não é assim? Se a gente disser que sim, estamos mentindo, né? Como está lá no Novo Testamento. Não existe um homem tão justo, tão reto, tão certo, nem assim, na face da terra, que saiba fazer o bem sem jamais pecar. Todos nós erramos, queridos. E é por isso que podemos ver, não é só você, não é só eu, é todo mundo. Por mais que procure, né, fazer o que é certo e reto, vai pecar, vai errar o alvo em algum momento. E aí vai ser humilde o bastante, né, assim, já ir para dizer, pequei, tropecei, caí, né, assim, e reconhecer Deus ali, né? E o Senhor vai, ó, né, o justo ele pode cair, né, assim, mas o Senhor vai lá e o levanta pela mão. Amém? Ele não fica prostrado. Ele sempre terá, o Senhor sempre dará a ele disposição do quê? De começar de novo. Tantas vezes ou quantas vezes forem necessárias. Amém? Então, não deis muita atenção a todas as palavras que dizem sobre ti, viu? Guarda essa. Assim não te decepcionarás ouvindo teu próprio servo te amaldiçoar. Não é assim, queridos? Ainda mais nesse contexto aqui, né? Assim, se a gente, né? É melhor não saber, não leia todos os comentários. Eu ainda não tenho essa, né? Assim, não leiam todos os comentários. Amém? Não vá, não, deixa quieto, viu? É um conselho da Bíblia. Vai pela Bíblia que dá certo. Pouco. Não des muita atenção a todas as palavras que dizem sobre ti. Você imagina que se você só ouvir elogios, ou se você só ouvir os haters, né, assim de fato, pronto. Não dê, tá certo? Muita atenção a tudo que dizem sobre você, tá bom? Para você não se decepcionar, tá certo? Ouvindo o que você não quer. Amém? Porquanto em teu coração sabes que também tu já falaste mal de teus companheiros muitas vezes. Amém? É humano, queridos, é terreno, tá certo? Né? Olha isso, a Bíblia fala sobre isso, tá certo? Porquanto em teu coração, né, assim,
Sabes que também tu já falastes mal dos teus companheiros muitas vezes, certo? Então, né? Acontece, não é bom que seja assim, né? Mas acontece, tá bom? É... Tá entendendo, Ivone? Né? Aí você pode ficar escandalizada e dizer assim, nossa, fulano falou mal. Eu conheço tem uma amiga que ela falou assim que chegou bem na hora que as duas amigas estavam falando mal dela. E isso foi difícil para ela, né, lidar com isso. Mas veja, ela estava falando mal delas para mim. Você está entendendo? É nesse nível aqui, né? A gente não está falando de calúnia, de falso, né? Como a gente diz assim, falso testemunho, como a Bíblia diz, ou levantar um falso, né? Como a gente diz aqui no Nordeste. Não, sabe? É não dar ouvidos mesmo a tudo que dizem. Aqui nas redes sociais isso é tão válido. Isso, olha, veja, o que a Bíblia fala, né, sobre os haters, o que a Bíblia fala sobre isso. Pronto, né? A Bíblia diz isso, é comum, é normal, não dê muita atenção a isso, tá certo? Não dê, porque senão você vai acabar se decepcionando. E se lembre que você também faz isso. Quantas vezes você fez, né? A Bíblia diz muitas vezes. Você também já falou mal de alguém, tá certo? Todos esses conceitos, analisei, veja, vários princípios ele vai citar até aqui, e aqui ele vai chegar, né, a uma conclusão. Todos esses conceitos analisei criteriosamente mediante a sabedoria. E pensei, dois pontos, estou decidido a tornar-me sábio, mas logo notei que a sabedoria está fora do meu alcance. Queridos, não, a gente poderia passar aqui horas. O sábio, mais sábio, que já houve dos homens, né, assim na terra, ele chegou à conclusão que a sabedoria estava longe do seu alcance. Então, lembra lá? O mar disse: Olha, eu já ouvi falar, né, assim, eu conheço a sua fama, mas não está comigo, né, assim. E qual foi a conclusão lá em Jó? Que Jó chegou? Que a sabedoria é muito bem, é temer a Deus, é respeitar a Deus. E o lugar do entendimento? O desviar-se do mal. Então, veja, é o homem mais sábio que eu já ouvi dizer: olha, eu analisei tudo isso, todos esses conceitos, criteriosamente, e foi mediante a sabedoria, e pensei, estou decidido a tornar-me sábio. Pense no bom negócio, é isso que eu quero ser sábio. Mas, logo notei que a sabedoria está fora do meu alcance. Queridos, a verdadeira sabedoria é Deus que dá. Nós não encontramos em outro lugar, em outra parte. Amém? Não é assim, Ivone? Quem nunca? Né? Quem nunca? Muito usa a desculpa para vamos orar. Desse jeito, no nosso meio, assim, é muito assim. É assim, mulher, olha, eu não quero, né? Por nada não, mas, né? Vamos orar. Ah, se usasse, né? Desse, para orar mesmo, né? Assim, nossa, né? A história seria outra, né? Assim, mas não, a gente quer mesmo é falar. Aí se fala mal da gente, a gente fica, meu Deus, devastado, né? E não para e pensa, eu também faço isso, gente. Não é isso? Vê que é maduro, que é tanta gente ferida, deixa a igreja até, né, Ivone? Por causa dessas picuinhas, mulher, né? Deixa pra lá, não dê muita atenção a isso, é o que a Bíblia diz, né, Ivone? Então veja, queridos, a realidade e a verdade estão muito distantes. Veja, não é a gente, é a Bíblia que diz que a realidade e a verdade. Não, mas espera aí, a realidade e a verdade não é a mesma coisa? Não, não. A verdade, querida, ela prevalece sobre a realidade. Ela é que durará eternamente. A realidade muda, hoje é uma, amanhã é outra, não é assim? Então, a realidade e a verdade estão muito distantes, incompreensíveis e profundas, que ser humano terá a capacidade de descobri-las. Entende que ele, por si só, com a sua própria inteligência, com seu próprio entendimento, não tem, queridos. Que ser humano tem essa capacidade? Diz para mim, hein? Não tem. Por esse motivo, em meu coração, dediquei-me o quê? A conhecer, a raciocinar e a pesquisar o saber e a razão de ser tudo o que há, para compreender a própria insensatez, amém? Da malignidade e a loucura da impiedade. Meu Deus, que trabalhão, né? Então, por esse motivo, em meu coração, ele se dedicou o quê? A conhecer, a raciocinar e a pesquisar o saber e a razão de ser de tudo o que há, para compreender a própria insensatez da malignidade e a loucura da impiedade. Veja
que mesmo ele sabendo que era algo fora do seu alcance, ele quis pensar sobre isso, ele quis raciocinar, sabe para quê? Para entender o quê? Para entender a malignidade, ou seja, a maldade que há na insensatez. A pessoa não é só tola, querida, aquilo é mal. Você está entendendo? Ali, se você parar para observar, você vai ver o quê? A mentira. Não é assim? Então, ele queria entender isso, a malignidade da insensatez e a loucura da impiedade. Porque ser ímpio, né, assim, virar as costas para Deus, viver como se ele não existisse, é loucura, né? Loucura. E descobrir que a mulher que age como armadilha, olha a comparação que ele vai fazer. A mulher que age, tá? É esse tipo de mulher. A mulher que age como armadilha, cujo coração é total cilada e as mãos correntes ardilosa é mais amarga que a morte. Uau, querido. O homem que deseja agradar a Deus fugirá dela? Uhum. Mas o que tem prazer no pecado? Este lhe será presa fácil. Não é a primeira vez que a Bíblia diz que esse tipo de mulher ela está no caminho da ruína, né, queridos? Veja, aqui ele chega a dizer que é, essa mulher, como as correntes ardilosas, é mais amarga do que a morte. Faz comparação até com a morte. 26, 26, 26. Aqui está, queridos, nessa versão. Achei coisa mais amarga do que a morte. Olha, essa comparação que ele está fazendo. Que coisa é mais amarga do que a morte? A mulher cujo coração são redes e laços, e cujas mãos são grilhões. Sim, queridos, a mulher pode ser a fortaleza de um homem, como também a sua ruína, né? Nós sabemos o poder que nós temos, tá? E não é, isso não é machismo, nada disso. É só sobre o poder que nós temos, tanto de edificar, veja, nós com as próprias mãos, que podemos construir como destruir. Deus não disse isso sobre os homens, disse? Não. Nós temos esse poder, tanto de construir como de destruir com as nossas próprias mãos. Entenda o que ele está dizendo. Não está falando mas do poder que a mulher tem. Você entende? O contrário também é verdadeiro, tá? Então, isso é mais amargo que a morte, ele vai dizer. Ele que teve 1000, que eles acham que ele tinha uma noção, né? Pois é, 1000 mulheres. Então, a mulher cujo coração são redes e laços e cujas mãos são grilhões. Esse tipo, tá? É mais amargo do que a morte. Quem for bom diante de Deus vai fugir dela, né? Mas o pecador virá a ser o seu prisioneiro, tá? Então, né, que tipo de homem cai, né? É presa de uma mulher assim, tá? Não é o bom, não é o íntegro, não é o correto, tá certo? Esse tipo de, enfim, é encontrado nesse caminho aí da impiedade. E assim termina o capítulo 7 de Eclesiastes. Então, declara o pregador. O livro de Eclesiastes, o nome, né, é esse, pregador, tá? Pregador é o nome do livro. Então, declara o pregador, eis que, ou mestre, né, o professor, eis o que descubro ao examinar tema por tema, a fim de chegar a uma correta conclusão. Sério que já é aqui que ele vai dizer? Veja, depois de pensar em tudo isso, né, assim, tema por tema, que ele citou aqui, certamente outros mais, né? Tudo a fim de chegar a uma correta conclusão. Que conclusão é essa? Sim, durante essa minha busca, ainda inconclusa, é que nem Paulo, não digo que cheguei, né? Assim, mas o que foi que eu já apreendi, né? Então, sim, durante essa minha busca ainda inconclusa, entre 1000 homens, encontrei apenas um que considero justo. Olha só, queridos, todavia, entre as mulheres, não achei. Ah, queridos, não achei sequer uma. Não achei uma sequer. Sim. Fala o homem, né, assim, que tinha 1000 mulheres. É. Isso diz mais sobre ele do que sobre as mulheres. Cá pra mim. Né, assim, Nadir? Bom dia, amor. Que bom te ver, querida. Né? Sendo assim, eis a única conclusão a que cheguei. Deus criou o ser humano justo, mas este se deixou envolver por muitas astúcias e ilusões. Né? É que nem aquele ditado, se a gente pode comparar, a e dizer que é bíblico seria com base nesse pedacinho aqui, né? Assim, a vida é simples, a gente aqui complica.
Não é assim? Pronto, biblicamente falando, né? Sendo assim, eis a única conclusão a que cheguei. O homem mais sábio que já houve, né? Que existiu. Deus criou o ser humano justo, ou seja, reto, bom, nem assim? Olha aqui, ó. Mas ele se meteu em muitas astúcias. Nem assim? Em muita confusão. É nós que fazemos a bagunça, queridos. Amém? Mas este se deixou envolver por muitas astúcias e ilusões. Tá, queridos? Olha, com os olhos de Deus, né? Com a capacidade que só Deus pode nos dar, né? De discernir o bem e o mal. É uma capacidade que vem de Deus, pois a sabedoria vem de Deus, né? Assim, a 90%, queridos, né, do que povoa a nossa mente, do que inquieta o nosso coração, é só ilusão. É só medo de coisas que, inclusive, nunca vão acontecer. Já parou para pensar nisso? Nem assim? Então, é por isso que quando a gente vem a Deus, nem assim, nessa procura que é a busca, né, e reconhece em nossos caminhos, nós nos tornamos mais leves, livres, amém? Soltos, sim, porque nós soltamos muita coisa, sabe? Então vamos lá, né, queridos? Assim termina o capítulo 7. E então amanhã a gente continua, tá certo? E aí a gente conclui. Amém? Eu queria tanto concluir hoje, mas nós temos o bastante para hoje, não temos? Amém? Vamos aqui, certamente conduzidos pelo Senhor, que até aqui tem nos ajudado. Amanhã, então, com muita alegria, vamos estar concluindo o livro de Eclesiastes e no domingo vamos estar começando. Meu Deus! Ai, quem tá pronto para isso? Tem já aí o livro, né? O Cântico dos Cânticos. Será por quê, né? Assim, é Salomão apaixonado, né? Vê 1.000 mulheres, né? Assim, mas ele só pôde amar uma. Amém? Somente uma. E é sobre ela, queridos. Sim, a Sunamita, né? Pois é. Nossa, vai ser muito bom, amém? Então no domingo a gente começa cântico, tá certo? Aí já na segunda, espero que a gente consiga já estar concluindo, a gente entrar em Isaías, né? Vamos entrar nos profetas, amém? Glória a Deus. Eita, que Genilson tá esperando. A gente até esquece do tempo. Vamos lá? Então, nesse que é o dia... eu amo quando é arredonda assim. 215, né? Assim, de 2024. Nesse 2 de agosto. Oh, Deus, aleluia. Né? Assim, nós então lemos Eclesiastes, nós lemos o 6 e o 7, foi isso? Amém. Glória a Deus, né, Nadir? Vamos lá, deixa eu anotar o seu nome. Agora tá funcionando, né, queridos? Ô Pai, não é isso? Jair, olha ela, nossa ovelha do Senhor, né, Rose? Glória a Deus. Ivone, que alegria, queridos, não importa o que o dia, né, exige de mim, de nós, né? É uma alegria estar aqui com você. Sabe, assim, que vem de Deus. É assim, Mimizinho. É, certamente é um encontro, né, Carminda? Elaine, amor. Que só o Senhor faz, sabe? Diante dele é tão... Doraci, lindona. Seja sempre bem-vinda. Fazia uns dias, não fazia, Flora? Sim. Riso, Janete. Gente, cadê Janiele? Selene. Glória a Deus. Jasmônica, toda linda, não é? E Loana. Loana Pitesti, ou Piteste, é assim que pronuncia, Loana, que nome lindo, Piteste. Amém? Glória a Deus. Então, sim, até amanhã. Até amanhã. Ei, vamos concluir amanhã, né? Assim, Rose, o Senhor lhe dê, querida, 7 vezes tanto, ainda hoje. Vou rever Eclesiastes no vermelhinho logo mais tarde.
Amém. Aí eu também quero voltar e quero ler de novo, sabe? A me deter mais naquele pedacinho que precisa estar assim em letras garrafais, na tábua do nosso coração, queridos. Amém. Toda vez que for louvar um dia, seja grato, né, por isso, pelo que aconteceu lá, mas lembre-se, hoje nós precisamos fazer esse dia notável, esse dia notório, esse dia bom, desfrutar cada minuto dele, né, assim, pois ele é único, né? Jamais passaremos por ele novamente, né, assim? Isso é sábio, isso é inteligente. Então vamos aproveitar o nosso dia de hoje, amém? Temos o bastante para moer, cozer e comer. Até amanhã, queridos. Glória a Deus. Amanhã concluímos. Em nome de Jesus. Amém?